Boa tarde a todos. Está ligado já, né? Já, tá. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui. E hoje vamos procurar deixar esse tema bastante leve, bastante agradável, que possamos compreender bastante a nossa situação de seres imortáveis, né? Então, como nós vimos aqui no nosso primeiro slide, nós temos ali, saindo de uma gaiola toda iluminada, em busca da luz. Imaginemos nós, se permanecêssemos sempre no planeta Terra, sem um tempo para descansar, sem um tempo para uma aprendizagem maior, para voltarmos depois de um bom descanso, de um bom incentivo, de um bom amparo, retomar o corpo físico e adentrar novamente, adentrando novamente aqui no planeta Terra. Essa abordagem que nós estamos fazendo nos reporta também ao início do mês. Hoje nós estamos bem no início do mês de novembro e já estamos chegando, já estamos no final do ano, que é a época de reflexão, a época em que a gente se busca mais a compreensão do outro, as harmonias familiares, o aconchego, o carinho, um presente, um abraço, enfim. Isso também nos coloca de que no mês de novembro também é um tempo, é uma época de reflexão, porque é dedicado no dia 2 de novembro a homenagem àqueles nossos irmãos, os seres queridos, nossos familiares, amigos, pessoas conhecidas, que já partiram para esse aprendizado, para essa continuação da vida no mundo espiritual. E aí nós perguntamos, a importância, será que existe mesmo uma importância para que esse dia seja dedicado a eles? E a gente vai ver que muitos de nós ainda vai em busca do lado material. Cuidamos então do lugar onde que aquele corpo de um ente querido nosso está repousando. Vamos procurar cuidar do lugar, deixar bonito, colocar flores, homenagear, enfim. E aí, para nos dar essa resposta, nós vamos lembrar de uma passagem de Chico Xavier, quando lhes foi perguntado sobre uma jovem menina que havia desencarnado, e os pais cuidavam muito do túmulo dela. E aí as pessoas questionaram Chico, mas eles se dedicam tanto, eles cuidam tanto do lugar onde que ela está, mas na realidade ela não está ali. E nós sabemos que ali fica o corpo físico, que é aquela parte nossa, que é aquela vestimenta que nós adquirimos quando entramos no planeta Terra, quando reencarnamos. E quando nós voltamos, quando nós cumprimos a nossa tarefinha aqui, nós voltamos ao mundo espiritual, deixamos tudo que é físico. A gente leva as lembranças, leva o aprendizado, leva tudo aquilo que a gente fez de bom e também levamos aquilo que nós fizemos que não era bom, né? Nós não nos tornamos santos só porque passamos do mundo físico para o mundo espiritual. Mas com relação à resposta de Chico Xavier, ele diz, é importante sim. É gratificante o ser receber no mundo espiritual aquele carinho, aquela vestimenta que ele usou para estar em contato com eles. É onde que havia o tato, o abraço físico, a conversa, a troca de ideia, enfim, a presença física. No momento em que a presença física não existe mais, já não está mais, então cabe-nos agora a nos direcionar, a conversar sempre com o ser que continua vivo, que somos nós em espírito. A parte física, se quisermos agradar, dar retorno, cuidar, mas que isso não nos escravize.
Que não faça de nós, quando a saudade fica muito grande, irmos lá tentar matar a saudade ali, porque é para não estar. Mas se nós buscarmos tanto, a gente vai perturbar o nosso irmão que desencarnou, e ele poderá não estar recebendo mais vibrações tão boas, e sim aquelas nossas de tristeza, de desarmonia, de desespero, muitas vezes. Nas passagens de Chico Xavier, principalmente quando as mães o buscavam, pessoas que foram até lá, às vezes para saber notícia de filho, ou de um parente, ou de um amigo, de um pai, da mãe. E ele, inclusive a espiritualidade relata, e ele também, através de Emmanuel, que estava sempre junto com ele, dizendo que, a maioria das vezes, a comunicação vinha através de uma outra pessoa que estava realmente em condições de chegar ali. Porque o ambiente, o clima de nervosismo, de saudade, de desespero, não permitia nem a quem estava aqui e nem a quem estava lá, né? Então, nós vamos compreendendo também que esse tema, a vida continua, a antiguidade, todos os povos, desde os primórdios da antiguidade, sempre houve uma grande inquietação. E hoje ainda, quando nós estamos numa roda de conversa, quando estamos conversando com amigos, com algum vizinho, e entra em assunto esse tema, o tema morte, será que a vida continua, a vida existe para sempre, enfim, assim, logo em seguida alguém, um ou dois, ou às vezes até todos, vamos mudar de assunto, que esse tema não está legal, é muito pesado, vamos mudar de assunto. E isso acontece com frequência. Então, o que é que a gente viu? Que desde a antiguidade, todos se preocupando com esse tema. Para onde nós vamos, né? De onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui. E as respostas foram trazidas aos poucos, nas grandes revelações para a humanidade. Aí chega a época de Jesus, e ele então, com mais proximidade para conosco, conseguia nos passar então, que realmente ele documentou durante toda a sua vida que a vida continua, que a morte não existe. Ele conversava, nós vamos ver então que daí chega na época de Jesus, ele conversava com os mortos, quando era trazido até ele pessoas que estavam sendo obsediadas, que estavam sendo influenciadas por espíritos equivocados. Então, lá ia Jesus conversar com esse ser, explicar a ele que ele deveria continuar a sua vida, que ele deveria, inclusive encaminhando para socorro, livrando aquele indivíduo, aquela pessoa dessa influência. Aconteceu várias vezes. Se formos buscar sobre a passagem de Jesus através dos evangelhos, nós vamos ver que isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu quando ele já havia deixado o corpo de carne. Então, todas as vezes ele nos passando para que a gente realmente tenha certeza e confie que a vida continua. Então, ele aparece várias vezes, e logo a primeira vez foi para Maria Madalena, quando ela vai até o sepulcro visitar o túmulo do mestre, e ela percebe que ele não está lá. Logo em seguida, ele chega atrás e ela fica preocupada, achando que é o jardineiro que está vindo ali. Ela se vira para perguntar onde que está o mestre, e aí ela percebe que é ele. Então, ali ele documenta para ela que a morte não existe. Ele passou a documentar muitas vezes, ele apareceu para os apóstolos, para os seus discípulos, e a gente sabe que através também do seu evangelho, através dos evangelistas, ele apareceu mais tarde para 500 pessoas. Então, sempre ali, colocando para todos que ele continuava existindo. Quando chega próximo de ele ser levado ao Calvário, ele vai, conversa, consola os seus seguidores, dizendo: eu vou lhes enviar o Consolador. Aquele que vai dizer tudo isso que eu já disse e que vocês ainda não compreenderam, mas ele vai ficar com vocês para sempre. E aí então, essa promessa de Jesus, nós recebemos depois através da doutrina espírita. Quando um dos seus encarregados pelo Consolador prometido, pela divulgação da doutrina espírita, pelo estudo, pela codificação da doutrina espírita, então vem o primeiro discípulo dele ali, encarregado por essa grande
esse grande ensinamento, que é o Consolador Prometido, a doutrina espírita, vem Kardec e começa a fazer estudos. Então, para quem de nós já frequentou os estudos na casa espírita, que estudou através do ESD, ouviu falar, estudou sobre as mesas girantes, estudou sobre as irmãs Fox, enfim, tudo isso Kardec foi catalogando, foi estudando, e ele estava preparado, não foi por acaso que isso aconteceu, ele estava preparado, e aí então vieram as respostas. Esse encarregado de Jesus por primeiro, que a gente diz assim por primeiro, porque ele foi o responsável, e ele mesmo pergunta, e se eu não conseguir, um outro vai vir no seu lugar. É a hora, 1800 anos depois, já estava na hora de chegar o Consolador prometido por Jesus. Esse tempo depois que Jesus deixa o corpo de carne e promete a nós todos o Consolador. E ali, quando Kardec tem essa tarefa grande pela frente, não pensemos nós que era apenas ele. Tinha muitos espíritos ainda no mundo espiritual, muitos outros encarnados junto dele, alguns espalhados, muitos também espalhados pelo planeta Terra todo, para mandar notícias para Kardec, e ele então ir codificando, ir estudando e fazendo seus escritos para formar todas as obras básicas. Nesse conjunto todo, eu acredito que nós estávamos lá. Se não estávamos presentes, mas já estávamos sendo destinados a hoje estar neste planeta, um mundo de provas e expiações, no momento dessa grande transição, e que nós então, habitando o planeta Terra nessa época, habitando aqui o Brasil nessa época, algo nos diz que deveremos ter maiores responsabilidades. Porque quando Jesus pedia aos seus discípulos, vão pregar o meu evangelho, vão visitar a todos os povos, vão consolar os aflitos, curar os doentes, ele estava também nos convidando para que a gente pudesse fazer esse trabalho, o trabalho de divulgação da doutrina espírita, principalmente como nessa parte da vida continua. Porque aqui na doutrina espírita nós compreendemos o que acontece, que nós somos preparados no mundo espiritual para reencarnar, que viemos aqui com uma determinada tarefinha, vamos dizer assim, bem diminutivo, né, para a gente não se engrandecer muito, mas essa tarefinha, ela é muito grande. E para isso nós nos preparamos. Nossa equipe de socorro, de preparação para a nossa vinda para o planeta Terra, nos acompanhou lá e continua nos acompanhando. Eles vêm para nos sustentar durante essa trajetória toda aqui, para que a gente não desfaleça pelo caminho, para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente acredite, tenha fé, confiança, principalmente naqueles momentos bem complicados, aqueles momentos difíceis, porque nós somos seres humanos, habitamos aqui o planeta Terra, ainda estamos muito ligados à matéria e muito mais ligados aos nossos familiares, às pessoas queridas, nossos amigos. Então vamos agora imaginar uma grande viagem num navio, aonde que nós acompanhamos os nossos familiares, alguns amigos, alguns familiares nossos, alguns conhecidos, algumas pessoas a quem tínhamos bastante afetividade, alguns pode ser que nem tanto, mas fomos acompanhar porque eles foram viajar de navio, um navio grande foi levar essa turma para fazer uma grande viagem. Passa o tempo, era para eles terem chegado no endereço certo, mas o que acontece? Não chegaram lá, onde que eles estavam aguardando. Esse navio sofreu um grande acidente, por um motivo qualquer, mas era próximo de uma praia. E eles conseguiram todos chegar até a ilha. Era uma ilha que acomodou a todos ali. Então, eles chegaram ali, era uma ilha deserta, e eles não tinham como se comunicar conosco. Aí, o que aconteceu?
Nós aqui que acompanhamos a eles para essa viagem, estamos agora todos muito tristes. Estamos enlutados, porque nós estamos agora tendo certeza que eles desencarnaram todos. Aí a gente começa a fazer as nossas vibrações de amor, de prece, coloca o nome deles nos livros de vibrações da Casa Espírita, enfim. E a gente vai acerenando o nosso coração, vai deixando, o tempo vai passando, essa tristeza vai ficando mais neutra. Nós sentimos saudades, mas no momento da saudade a gente emite uma vibração de amor, faz uma prece para que eles estejam bem lá onde que eles estão. E aí eles começam a receber essas energias lá. E aí nós começamos a entrar numa sintonia maior. Então, quando a Ana Rita dorme, ela se desprende do corpo físico e vai até essa ilha visitar os seus familiares, matar a saudade. E assim, cada um dos familiares que ficaram aqui vai poder fazer isso durante o sono. Mas para isso é necessário que haja uma tranquilidade maior, um equilíbrio, uma sustentação com a nossa energia, com as energias de quem também ora por nós. E aí a gente consegue fazer isso. Esse exemplo nós poderemos muito bem encaixar quando alguém da nossa família desencarna. Vai passar um tempo em que, com certeza, o sofrimento vai ser grande, mas nós temos Jesus que nos diz: vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviar como? Conhecendo essa passagem de que a vida continua, sabendo que nós vamos nos encontrar um dia, que esses espíritos vão estar conosco durante o nosso sono, eles podem vir nos encontrar, nós poderemos ir até eles. Para isso é necessário uma grande preparação, uma boa prece, não pedindo desesperado, eu preciso ir, porque aí a gente não consegue, é necessário muita calma, tranquilidade. Então, isso tudo vai nos auxiliar. Nós vamos nos encontrar durante o sono, vamos nos encontrar quando formos para essa ilha, para o mundo espiritual. Lá nós vamos nos encontrar com eles. Eles poderão vir de lá encontrar cada um de nós aqui. E o que também é muito importante é que também poderemos encontrar esses nossos irmãos aqui no planeta Terra antes de partirmos. Eles poderão reencarnar entre nós. E aí nós deveremos ter muita sensibilidade, muito tato para receber essas crianças que vêm. Não quero dizer com isso que todos os nossos familiares vão viver conosco aqui, não. Um ou outro vai vir, e aí a gente precisa tratá-lo bem com o mesmo carinho. Não fazer como aquela senhora da fazenda, daquele livro O Palco das Encarnações, onde que ela tinha um casal de filho, a filha... o filho adoeceu, ela tinha um casal de filhos, o filho adoeceu, desencarnou, mas ela ainda permaneceu com uma filha. Mas para ela, essa filha nem existia, porque a preocupação dela, o choro diário, o desespero dela era em função daquele filho. Mas foi tão grande o desespero que esse filho foi tocado no mundo espiritual, e a espiritualidade programa então para que ele venha, que ele consiga reencarnar ali próximo da mãe. Ela não teria mais condições de ter um filho próprio dela, nascido do corpo físico dela. Então essa criança vem através da pessoa que trabalha com ela na fazenda. Só que ela não percebeu, ela não tinha sensibilidades. Ela tinha muitas aversão por aquela criança, porque aquela criança era filho de alguém que era serviçal dela, não fazia parte da família. A criança vinha para brincar com a irmã, para conversar com a irmã, ficar junto dela, ela não aceitava. Então, pode vir e a gente nem perceber e continuar chorando por aquele ser que a gente pensa que está lá e já está aqui conosco, né? De uma forma ou de outra isso pode acontecer. Mas o que acontece principalmente nessas situações? Nós temos que ser preparados. Nós deveremos estar preparados. Nós deveremos estar... Deixa eu só ver, ainda vamos continuar aqui. Nós deveremos estar tão tranquilos como foi aquela passagem que Divaldo conta. Acho que todos nós conhecemos essa passagem, que ele conta que a Joana de Ângeles veio convidá-lo para assistir
o amigo dele acordar no mundo espiritual. Ele estava dormindo para refazer as energias, e aí a Joana veio e convida Divaldo para ir assistir, recepcioná-lo à hora de acordar. E ele fica muito feliz, ele diz que vai sim, combina, não, tudo bem, a hora que for, você pode vir me buscar, que a gente vai. Aí a Joana pergunta, daí ela vai e diz para Divaldo, só eu vou te pedir que faça silêncio. E ele diz que ele ficou assim meio intrigado, porque ela pedisse silêncio para ele. É claro que ele ia fazer silêncio. Ele não ia chegar lá conversando alto, fazendo barulhos e tal. E aí chega o dia, então ele se prepara, vai adormecer. Na hora que ele dorme, Joana pega, então, convida Divaldo e vão. Ele agora em perispírito, corpo físico fica dormindo e ele vai. Tudo isso a gente vai, se a gente não tem conhecimento dessas passagens, nós vamos ler as obras básicas, nós vamos estudar na casa espírita, a gente vai ter conhecimento de que nós podemos deixar o corpo físico e sair para fazer visitas, para fazer aquilo que nós gostamos. Então a gente pode ir para vários lugares, é aquilo que a gente tem afinidade. Nesse caso do Divaldo, ele ia assistir o amigo dele acordar. Chega no momento, então, Joana entra na frente, abre a porta, então Divaldo vê uma luz clarinha, um ambiente muito agradável, uma harmonia muito boa, e ele entra, quando ele entra, ele enxerga o amigo e ele se emocionou. Quando ele se emocionou, Joana vira para trás e pede silêncio. Então é isso que nós deveremos ter, essa serenidade com os nossos pensamentos, com os nossos atos, para que realmente haja esse encontro. Porque a Ana Rita pode estar em casa, com muita saudade da mãe dela, a mãe vem do mundo espiritual, já está preparada, vem, chega ali, o ambiente da casa, do lar da Ana Rita está tão desconfortável, ela está brigando com os filhos, está preocupada com o dia de amanhã, com as contas do final do mês, que a mãe chega, dá um abraço e ela nem percebe. Nós estamos percebendo essa situação de alguém vindo nos visitar. Mas nós poderemos imaginar também como vai ser nós no mundo espiritual, nos preparando para vir fazer uma visita aos nossos familiares. Por isso que se indica muito, as casas espíritas indicam o Evangelho no lar. Não tem erro, o dia do Evangelho é o melhor dia para fazer visitas, né? Para os amigos chegar para assistir o Evangelho conosco, e para os amigos nossos entes queridos que já estão no mundo espiritual, venham matar saudades, venham conhecer, saber como é que nós estamos, venham saber como é que é o dia a dia, como é que é fazer o Evangelho no lar, porque eles vão reencarnar logo em seguida, e vão precisar também continuar fazendo o Evangelho no lar deles. Então, é um aprendizado grande. Eles podem vir para nos observar, porque mais tarde eles poderão vir reencarnar entre nós. Então, sempre tem o porquê das visitas. Então, a Ana Rita está no plano espiritual e agora ela vem fazer uma visita. Ela se programou, ela estudou seus 30, 50, 100 anos, eu espero que não seja tanto, mas pode ser até mais, né? Então, aí ela vem agora para fazer uma visita aos seus familiares. Aí, quando ela chega em casa, é o dia e o horário do Evangelho no lar. Então, todas as pessoas que conviviam com ela, o esposo, as filhas, genro, netos, bisnetos, estão ali fazendo o Evangelho aquele dia. Não é necessário que estejam todos, assim, eu estou falando, é uma pequena hipótese, né? Mas de repente vai estar só o esposo, ou de repente ele já está casado novamente, então são duas pessoas para me recepcionar. Então, eu tenho que estar preparada para chegar ali, das mais diferentes situações. Como eu chegar num ambiente em que está tudo em harmonia? Que facilidade, que delícia, que gostoso. Como é bom a gente chegar para fazer uma visita e perceber que as pessoas que estão nos recepcionando se prepararam realmente para nos receber. Uma toalha bonita, né? Enfim, tem tanta coisa, tanta forma de nos agradar, né? Assim como nós também fazemos para esperar os nossos visitantes. Então, Ana Rita chega, está em harmonia, está tudo lindo, maravilhoso. Olha que coisa mais linda, que coisa boa. Agora, e se ela chega ali e não tem nada disso? Né? Às vezes a espiritualidade até precisa manipular alguns fluidos para organizar um ambiente um pouquinho melhor. Os livros de André Luiz, que contam a vida no mundo espiritual, ele narra, mas em quase todos os livros, ele narra situações da equipe da qual ele fazia parte, vindo em socorro de alguém, de uma família, ou de alguém daquela família,
e que realmente estava muito complicado. A começar da dificuldade dele poder entrar naquele lar. E a energia muito difícil, né? Enquanto que às vezes ele narra, como no capítulo A Oração do livro Missionários da Luz, ele narra que quando eles entram no lar daquele jovem que ele estava acompanhando, ele vê que tudo está iluminado, desde as pequenas coisas de dentro das coisas materiais, mas tudo com muita luz, todos os recantos do lar estavam iluminados. Agora imaginemos nós chegando num lugar totalmente perturbado, como narra André Luiz, de um pai que fazendo parte daquela equipe, chega para auxiliar a filha que está perto do momento dela desencarnar, e quando ele chega no momento, ele vê que está tudo muito confuso, muito perturbado, muito difícil. A situação que estava acontecendo ali é das mais tristes, e ele vira para o dirigente da equipe, e André Luiz ouve quando ele diz: para mim isso é um inferno. Ele se desequilibra, mesmo fazendo parte daquela equipe. Então olha a nossa responsabilidade do nosso dia a dia. Nós não sabemos quando nossos irmãos queridos vão chegar para nos visitar. Olha só a nossa responsabilidade. É muito importante para que a gente seja uma pessoa agradável, que esteja recepcionando bem. Então nós temos na questão 160 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Os Espíritos então vêm em resposta dizendo sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos. Quando a pessoa está próxima do momento de desencarnar, pode ser que alguns de nós já ouviu alguém falar assim, alguém que está bem adoentado nos últimos minutos, últimas horas, ou últimos dias da sua vida física, e fala que viu alguém que já desencarnou. Olha, eu estou vendo fulano aqui, né? Ou no momento que vai para desencarnar, eu já estou indo, vieram me buscar. Então eles vêm, realmente eles vêm. Nós precisamos ter certeza disso, porque nós nunca vamos estar sozinhos. Vai ser sempre diferente de um caso para o outro, não vai ter casos iguais. Nós somos individualidade, somos diferentes um do outro. Então a diferença também acontece nesse caso, mas somos assistidos. E aí eles dizem assim, e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Às vezes aquele ser, nós estamos ainda tão ligados às coisas materiais, um filho que ainda não chegou, ou o carro que ainda não passou para o nome de alguém, ou enfim, a casa que você não quer deixar, o trabalho que não quer se afastar. Então eles auxiliam, eles também ajudam a equipe espiritual que está ali. E aí os espíritos continuam dizendo para Kardec, para nós, né? Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Então eles vão ver aqueles que a gente nem imagina que eles existem, porque a gente não lembrou deles nessa encarnação. Em algumas situações da nossa vida a gente sentiu alguma nostalgia, alguma saudade de alguém que a gente não sabia quem, e eram esses seres que já participaram, são os nossos familiares espirituais. Então eles vêm nos encontrar, e aí a gente relembra, que legal aquele encontro, que maravilha, né? Então, vê os que estão na erraticidade, as pessoas que estão lá no mundo espiritual aguardando para reencarnar, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então eles vão vir nos visitar. E nós vamos visitá-los também. Só depende de cada um de nós. Então, meus irmãos, vamos reflexionar um pouquinho. Qual o impacto para cada um de nós que a certeza da imortalidade sedimentada pela doutrina espírita traz para a minha vida diária? Eu estou estudando na doutrina espírita, a doutrina espírita é consoladora, eu tenho certeza que a vida continua. Como estou me sentindo agora? Estou vivendo como espírito imortal ou como um ser mortal? Em que esse ensinamento tem mudado a minha vida? Tem mudado a minha rotina? Tem mudado os meus atos? Tem mexido com a minha estrutura espiritual para que eu me melhore cada vez mais, para que eu seja um ser que realmente vai vencer o mundo, que vai cumprir aquela tarefinha pequena e que vai retornar ao mundo espiritual
feliz porque vai encontrar aquela equipe que confia no nosso trabalho, que confiou no nosso trabalho aqui, e a gente voltou para lá porque realmente nós estamos felizes e cumprimos realmente a nossa missão. E se eu deixasse a vida física hoje, como seria? Como seria? Queridos irmãos, estamos todos na Terra para uma breve experiência de vida material, mas a nossa vida verdadeira é a espiritual. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. É aquele nosso primeiro slide, se livrando da prisão, estando livre. Já não se trata mais de uma questão de crença, mas de uma certeza, milhões de vezes comprovadas. E olha que os Espíritos nos comprovam, eles nos mandam o recado, eles nos dão o recado e a gente precisa realmente acreditar. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Esses nossos irmãos, eles não morreram, eles apenas partiram antes de nós. Que Jesus nos acolha sempre com o seu amor, com a sua infinita bondade, e que tenhamos, cada um de nós, essa certeza, e que isso faça realmente para que tudo seja mais suave, para que tudo seja mais leve, e que a gente possa realmente nos encontrar. Quantas pessoas dizem, mas eu nem consigo sonhar com aquele meu familiar. Pode ser que a gente já se reencontrou várias vezes, mas não conseguiu trazer o lado espiritual, a sensação lá do mundo espiritual para o nosso cérebro físico, para a lembrança. Mas tenhamos certeza que a gente se encontra assim, matamos as saudades, nos abraçamos muitas vezes. E isso é maravilhoso. E que Jesus nos abençoe sempre. Obrigada.